somos seres sociais, a gente gosta de compartilhar, a gente gosta de abraçar. Está difícil fazer isso, tem muita gente sofrendo, tem muita gente na solidão, no isolamento. A gente falou sobre isso agora há pouco com a Fernanda Bornhausen, que fez o levantamento aí de dados, é comprovado, do ano passado, da quantidade de pessoas sofrendo com angústia, com depressão. E aí eu vou aproveitar esse gancho aí para relembrar aquele dado que eu falei agora há pouco, do Takeo Kimoto, que já está aqui na ponta do link, já vai conversar com a gente. 7 em cada 10 pacientes dele no ano passado apresentaram elevado cortisol, que é o estresse, que é o hormônio do estresse. Isso com certeza é resultado desse ano de pandemia. Takeo Kimoto, muito obrigada, muito bom dia, muito bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Márcia, bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite, um bom dia aí para todos os telespectadores também. Conta pra gente essa experiência que você viveu ano passado, esse número que você conseguiu comprovar no seu consultório. 7 em cada 10 pessoas com estresse lá em cima, com cortisol lá em cima. Pois é, né? Foi um ano bem difícil, eu acho, para a maioria das pessoas, com muitas incertezas, inseguranças, e com certeza isso refletiu bastante no aumento dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então eu pude observar na minha prática clínica que muitos pacientes realmente com os exames de cortisol bem alterados. E aí, o que acontece? A pessoa não consegue perder peso, a pessoa não consegue dormir direito. Quais são os sintomas para quem está em casa, nos acompanhando, que já está desconfiado que pode estar com esse problema? O que você diria para essa pessoa? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o cortisol, né? Que é esse hormônio que a gente fala, conhecido como hormônio do estresse, mas que ele é essencial para a vida também. Então, nós não podemos ter nem deixar de produzir, mas também não podemos tê-lo em excesso. E o que acontece é que se eu tenho uma liberação excessiva de cortisol, porque eu estou passando por um período de estresse crônico, né? E aí isso começa a me trazer grandes problemas. Normalmente o cortisol ele vai dar um pico pela manhã, porque ele vai nos fazer despertar e acordar, e no final do dia para a noite ele começa a baixar, a gente começa a ter uma redução fisiológica do cortisol, que é porque a gente vai então dormir, entrar no nosso descanso. Quando a pessoa está em um período de estresse crônico, ou seja, eu passei um ano inteiro estressado com vários problemas, esse cortisol ele se mantém alto o tempo todo. E aí é um grande problema porque começa a gerar vários desequilíbrios e distúrbios no nosso organismo, que podem ir desde uma insônia ou até mesmo transtornos de ansiedade, depressão, aumenta o quadro de inflamação no nosso organismo, aumenta as chances de lesões musculares para aqueles que praticam atividade física ou atletas. Nós também temos um aumento de gordura corporal, sobretudo na região abdominal. Nós também temos, para algumas pessoas, uma maior predisposição a perder massa muscular. Então, aquela pessoa que cataboliza, que perde massa muscular muito facilmente. Então, realmente, ele gera todo um desequilíbrio no seu organismo. E como é que se descobre? Exame de laboratório, exame de sangue? A gente faz exames laboratoriais para a dosagem do cortisol, né? E também é muito importante fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica nesse paciente, né? É aquela conversa durante a consulta onde a gente entende todo o estilo de vida do paciente e vai associar esses sinais e sintomas com a avaliação bioquímica, com o laboratório. Tá aqui, vamos falar das dietas da moda? Tem muita gente praticando aí jejum intermitente, aí tem a tal da dieta cetogênica, aí a dieta da proteína. O que a gente pode dizer para quem está em casa nos acompanhando? Valem, não valem? Tem que fazer uma mistura entre todas elas? O que vale efetivamente para a gente ficar bem, não só esteticamente falando, mas principalmente com a saúde? O que você diria? Todas essas dietas, né, nós temos em primeiro ponto entender que são estratégias nutricionais. Então, elas devem ter tempo para começar e tempo para terminar. E muito importante que a gente faça com orientação nutricional, com orientação do seu nutricionista. Então, porque nem sempre eu estou metabolicamente preparado, Márcia, para fazer um jejum intermitente. Por exemplo, se o meu cortisol está lá alterado, talvez não seja o momento de eu fazer um jejum intermitente, porque eu vou gerar mais estresse no meu organismo que já está extremamente estressado. Ele não vai dar conta disso e eu não vou ter um resultado favorável, né? Então, esse é um ponto bem importante. Individualizar a conduta. Não é para todo mundo que se faz jejum intermitente, não é para todo mundo que eu faço uma dieta cetogênica,
não é para todo mundo que eu faço uma dieta rica em proteína, mas todas elas são muito bem-vindas. O que é importante a gente fazer? Rodiziá-las também, e não fazê-las sempre da mesma forma. Qual é a diferença de nutrição esportiva e nutrição funcional? A nutrição esportiva, a gente trabalha muito, então, todas estratégias de alimentação e de suplementação direcionadas para a atividade física. Seja um esportista, uma pessoa que vive do esporte, um atleta, ou até mesmo uma pessoa que pratica atividade física, que faz uma academia, que faz uma natação, né? E aí a gente vai estudar, então, essa modalidade esportiva e vamos trabalhar as estratégias para que ela atinja os objetivos dela. Né? Pode ser que seja um objetivo estético, mas também pode ser um objetivo com finalidade de uma competição, de melhora de performance, né? Que seriam os atletas. A nutrição funcional, ela vem para complementar a nutrição esportiva tradicional que a gente tinha, quando a gente vai pensar no equilíbrio de todos os nossos sistemas, né? Então, equilibrar todo o nosso metabolismo, nosso organismo, né? O sistema nervoso central, o sistema digestivo, o intestino. Será que eu estou absorvendo aquele suplemento que eu estou tomando? Muitas vezes eu estou tomando um suplemento que ele não é adequado para mim, porque eu posso ter uma intolerância ou até mesmo uma alergia alimentar e aquele suplemento é totalmente inadequado, me gera um desequilíbrio intestinal e piora a minha performance lá na atividade física. Então, isso tem que ser muito bem associado e estudado, porque muitas vezes as pessoas estão tomando vários suplementos com o objetivo de melhorar a performance e, no final das contas, ela está dando um tiro no seu próprio pé. Vamos falar de alergias alimentares? Quais são as mais importantes e qual é o alerta? Bom, as alergias alimentares, elas estão super em alta, né? Então, eu vejo que a maioria das pessoas, elas acabam dizendo assim, eu não consumo mais lactose e eu não consumo mais o glúten. Viraram os vilões, né? Viraram os vilões das dietas. Exato, viraram os vilões. Mas não necessariamente são os únicos alimentos alergênicos que a gente tem. Então, é importante fazer um rastreamento metabólico durante a consulta, porque eu tenho pacientes que têm alergia à banana, outros podem ter alergia à linhaça, e não tem nenhum problema com o glúten, por exemplo. Mas, enfim, isso precisa ser avaliado de forma individualizada. E é muito importante a gente pensar saber que existe uma diferença entre alergia e intolerância. Então, quando eu digo assim, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca e eu tenho intolerância à lactose, eu não posso ter uma intolerância à proteína, né? Então, são coisas distintas. Eu não posso ter alergia à lactose, isso não existe. Então, quando envolve proteína, nós temos, então, uma alergia. Quando nós temos ali a lactose, eu tenho uma intolerância. A lactose é o açúcar do leite e existe também a proteína. Então, uma pessoa ela pode ser intolerante à lactose, mas não ser alérgica à proteína. Ou, às vezes, eu vejo muitos diagnósticos errados. As pessoas elas têm uma alergia à proteína do leite e chegam dizendo, eu tenho intolerância à lactose. Então, ela consome tudo sem lactose. Eu como queijo sem lactose, iogurte sem lactose, mas nesses alimentos a proteína do leite está presente e ela mantém todos os sintomas. É aquela pessoa que ela não melhora. Ela sempre diz, eu já não consumo mais a lactose, mas eu continuo com o meu abdômen distendido, o meu intestino está trancado, eu não evacuo todos os dias, eu tenho muitos gases, eu tenho muita gastrite, muito desconforto gástrico, então gastrite, azia, refluxo, e aí tem vários outros sintomas associados à alergia à proteína do leite, por exemplo. Nossa, então a pessoa pode até estar provocando uma situação sem saber, né? Exatamente, ela está piorando o quadro dela porque ela continua consumindo um alimento que ela possui alergia, no caso, né? Então ela está tirando a lactose e o problema dela às vezes nem é a lactose, né? Então isso é muito frequente porque se criou um consenso, vamos tirar a lactose de todo mundo porque tirar lactose emagrece. E tirar lactose não emagrece ninguém. Olha, gente, tá aí, ó. Não teve nem muita conversa para ele responder essa pergunta, não. Tirar a lactose não emagrece ninguém. Então, criar vilão também não emagrece ninguém. Tem que apurar, não, tem que apurar e cada caso é um caso, né, Takeo? Perfeito. Na verdade, as pessoas acham que emagrece porque quando ela tem a intolerância à lactose, ela desincha, né? Então, aquele inchaço abdominal, aquela barriga distendida, ela volta ao normal. Então, naturalmente, ela se sente um pouco mais magra, menos inchada. Mas isso não quer dizer que ela perdeu gordura, né? Então,
emagrecer, diminuir gordura corporal vai muito além de a gente só tirar um alimento, né? A gente precisa trabalhar várias outras questões para que eu possa realmente diminuir a minha gordura corporal. Esse é o mais importante do que o peso na balança em si. Para a gente fechar, o que você diria que é a receita mágica, aquela que vale para todo mundo? Porque eu já entendi, todo mundo que está em casa nos acompanhando está percebendo que cada caso é um caso, que não adianta a gente sair com receita para todo mundo. Olha, faça isso, faça aquilo, corte isso, corte aquilo. Mas tem aquilo que você diria serve para todo mundo, no que diz respeito à dica de alimentação saudável? Olha, Márcia, se a gente quer ter uma alimentação saudável, a gente tem que começar a pensar assim, ó, olha lá para aquilo que os teus avós, os teus bisavós comiam. Com certeza aquilo era uma alimentação muito mais saudável, muito mais natural, menos industrializada. O nosso velho arroz com feijão é super saudável, comer a batata doce, o aipim, comer menos alimentos industrializados e ultraprocessados. Então, eu posso comer um queijo? Posso. Qual queijo que eu vou comer? Aquele queijo que é fermentado, um queijo curado, um iogurte de fermentação natural. Ou seja, voltando àquelas estratégias, aquela alimentação que nossos avós e bisavós tinham antigamente. E eles eram extremamente saudáveis. Né? Não deixar de comer frutas, não deixar de comer saladas, verduras e legumes. E esse terrorismo que se criou em cima de frutas, não devemos mais comer frutas porque a frutose engorda, esquecer isso e voltar a consumir mais frutas, que são os alimentos básicos e acessíveis a todo mundo. Qual é o mínimo de refeições por dia que é o ideal e o indicado? Antigamente a gente achava que todo mundo tinha que comer a cada 3 horas, né, Márcia? Agora a gente já sabe que isso é muito individual. Né? Então, a gente tem pessoas que consomem 3 refeições ao dia e estão super saudáveis. Nós vamos mantê-lo muito bem, os exames estão em dia, ele está com uma composição corporal muito boa. Já existem pessoas que precisam fazer mais refeições durante o dia, porque é aquela pessoa que vai ter gatilhos de ansiedade e vai acabar tendo compulsão se ela comer menos. Então, isso é muito individual, não existe uma regra. Essa história de comer a cada 3 horas já caiu por terra. E é por isso que o jejum intermitente está tão em alta e realmente é uma estratégia muito eficiente no emagrecimento. Para fechar, todo mundo pode fazer o jejum intermitente? Não, depende da situação individual de cada um. Exato, é importante a gente fazer uma avaliação bioquímica, estudar os exames laboratoriais desse paciente, estudar a situação metabólica dele para ver se o jejum vai ser adequado. Às vezes o jejum não é adequado, mas de repente uma outra estratégia nutricional pode ser. E muitas vezes, Márcia, só um ajuste da alimentação, pequenas mudanças e melhoras já faz com que ele tenha uma resposta incrível no primeiro momento, sem precisar fazer uma restrição tão grande. Tá aí, gente. Conversei com o Takeo Kimoto, nutricionista. Muito obrigada por dividir, por compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com o nosso telespectador. Ótimo dia para você, um feliz ano novo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço.